A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 84º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro de Juízes. A inspiração do dia, o desvio calamitoso de Israel e a opressão estrangeira de Israel e os juízes libertadores. No capítulo 2 destaca o versículo 1, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor repreendeu a Israel por não ter expulsado os cananeus. No versículo 2, não fareis concerto com os moradores desta terra. Deus cessou de ajudar os israelitas na expulsão total do inimigo, porque eles deixaram de ser um povo separado e santo, que antes abominava os caminhos malignos do povo pagão em derredor. No versículo 3, pelo que não os expelirei. Se deixarmos de buscar o Senhor com sinceridade e de seguir os seus caminhos da retidão, Ele retirará de sobre nós o seu auxílio, poder e proteção. No versículo 10, a outra geração que não conhecia o Senhor. A ocorrência cíclica de declínio e renovação espiritual na vida da nação de israelita começou com a morte da geração que conquistara a terra prometida e o surgimento da geração seguinte. O panorama histórico do livro de Juízes gira em torno dos seguintes fatos. Primeiro, a nova geração desvia-se do voto de fidelidade de seus pais e deixa de andar em comunhão pessoal com o Senhor. Segundo, esse pecado leva a nova geração a conformar-se com os modos de vida e os valores da cultura em derredor, o que resulta em apostasia geral. Terceiro, a condenação divina vai sobre Israel e em forma de opressão e escravidão da parte de seus inimigos. Quarto, os israelitas a seguir clamam a Deus em meio às suas aflições e se arrependem da apostasia. Quinto, Deus levanta um líder cheio do poder do Espírito Santo como libertador para livrar os israelitas da escravidão e conduzir a nação de volta a Deus. No versículo 13, Baal e a Astarote. Baal, o deus principal adorado pelos cananeus, era o deus da fertilidade, da chuva e da vegetação. A adoração a Baal envolvia a prostituição cultural e o sacrifício de criancinhas. A adesão de Israel ao baalismo foi condenada veementemente pelos profetas. Astarote é o plural hebraico de Astorete, deusa da guerra e da fertilidade e mulher de Baal. Era representada por estatuetas ou estátua. A grafia deste nome em grego é Astarte. No versículo 16, levantou o Senhor juízes. Os juízes foram líderes militares e tribais num período de declínio espiritual, social e moral de Israel. Deus os levantou para livrar o seu povo dos inimigos, uma vez Israel arrependido e reconciliado com Deus. Os juízes eram dotados de superiores qualidades de liderança e realizaram grandes feitos, mediante a proteção e o poder de Deus. No versículo 17, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais. A razão principal do desvio espiritual de Israel acha-se nos versículos 10 a 17. Primeiro, no período de Juízes, a nova geração de israelita desviou-se do caminho e ensinos de seus pais, abandonaram seu relacionamento pactual com Deus e se desviaram para a iniquidade. Começaram a contestar as normas e as leis da geração que se estabeleceram na terra. Segundo, deixaram de obedecer à palavra de Deus e passaram a viver segundo seus desejos.
Terceiro, os israelitas não se separaram totalmente da cultura maligna dos cananeus. Pelo contrário, preferiam os benefícios materiais e os prazeres imorais dos cananeus. Aceitaram o casamento misto com os cananeus e também o culto à idolatria a Baal e a Astorete. Surgiu daí, inevitavelmente, o sincretismo entre as duas culturas e as suas maneiras de viver. Quarto, esse fato histórico de Israel revela que a inclinação natural do ser humano desde a queda é para o mal e a vitalidade espiritual de um crente, ou um grupo de crentes descrentes, a não ser que haja renovação espiritual periódica pela graça de Deus mediante arrependimento, oração e consagração. No versículo 19, e se corrompiam mais do que seus pais. Este versículo revela uma degeneração crescente em Israel. Cada geração seguinte apresenta um grau maior de apostasia e degeneração espiritual. Semelhantemente, os crentes contemporâneos da segunda e terceira geração devem perguntar a si mesmos se são tão consagrados e dedicados a Deus como os da geração anterior, ou estão aceitando cada vez mais a maneira de viver da sociedade ímpia, para tanto rejeitando os padrões vivenciais originais de seus pais na fé? Continuando ainda dentro do versículo 19, nada deixavam do seu duro caminho. O fracasso espiritual de muitos dos escolhidos de Deus que não permaneceram fiéis a Ele e à sua palavra é um assunto repetido em toda a história bíblica. Primeiro, o Antigo Testamento mostra o povo de Deus desviando-se repetidas vezes do seu amor, justiça, perdão e revelação. Exemplos disso são a rejeição por Adão da vontade de Deus, pelos descendentes de Adão, pelos descendentes de Noé e pelos filhos de Israel. Segundo, semelhantemente no Novo Testamento, Cristo e os apóstolos revelam que, perto do fim dos tempos, muitos da Igreja se afastarão da verdadeira fé em Cristo e da sua revelação na Bíblia. Terceiro, as Escrituras enfatizam, no entanto, que um remanescente justo permanecerá fiel a Deus e à sua revelação nos tempos de desvio espiritual. Entre os muitos exemplos bíblicos de homens e mulheres fiéis, temos Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés, Josué e Calebe, Ruth, Samuel, Elias, os profetas, João Batista, Simeão e Ana, os discípulos, Paulo, e os vencedores e os irrepreensíveis, que chegarão a ser uma grande multidão dentre todas as nações, os quais levantaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. No capítulo 3 destaca o versículo 6. Tomaram de suas filhas. O sincretismo entre Israel e o povo cananeu através de casamentos mistos quase destruiu a identidade dos israelitas como um povo separado de Deus. Esses casamentos foram proibidos ao concerto entre Israel e o Senhor. O livro de Juízes revela os efeitos desastrosos da transigência de Israel com o passado. No versículo 7, os filhos de Israel fizeram o mal. O livro de Juízes registra 4 ciclos principais da apostasia de Israel, a saber, a escravidão, clamor a Deus, livramento divino e novo desvio. Há várias verdades básicas nesse evento histórico. Primeiro, a tendência natural do povo de Deus, mesmo depois de um reavivamento e restauração, é o retorno ao declínio espiritual. Somente a fé viva, a gratidão sincera, o esforço persistente de buscar a face de Deus e a rejeição constante dos caminhos ímpios da sociedade incrédula levarão o povo de Deus a manter seu primeiro amor, sua visão e pureza. Segundo, a história da salvação retrata o povo crente como um povo que não procura aprender, nem prevenir-se dos males da fraqueza espiritual e das tragédias consequentes das gerações anteriores.
Terceiro, a rebelião e a incredulidade são coisas graves. São uma afronta contra um Deus justo e por isso merecerão seu juízo. Quando o povo de Deus rebaixa os seus padrões bíblicos ou abre mão deles, perde as bênçãos de Deus prometidas e a sua presença paternal. Quarto e último, Deus é um Deus misericordioso, pronto a atender o clamor de arrependimento do seu povo. Ele sempre faculta um novo começo pela graça mediante a fé nele. No versículo 10, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Os juízes de Israel eram sobrenaturalmente revestidos de poder do Espírito de Deus. Isto é, eram líderes de grande influência pelo poder de Deus. Através dessa capacitação espiritual, tinham poder e sabedoria sobrenaturais para realizar proezas extraordinárias para Deus e Israel. No versículo 21, Eude lançou mão da espada. A ação de Eude não foi homicídio, mas um ato de guerra. Segundo o mandamento direto de Deus, a guerra santa da época de Israel como teocracia deu lugar no novo concerto à guerra espiritual contra Satanás e as suas forças demoníacas. No capítulo 4 destaca o versículo 4. Débora, sendo profetisa, tinha dons proféticos que a capacitava a receber mensagens da parte de Deus e a comunicar ao povo a vontade divina. A profunda comunhão que Débora tinha com Deus conferiu-lhe grande influência entre os seus compatriotas. No versículo 14, porventura o Senhor não saiu diante de ti? É imprescindível que Deus esteja à nossa frente para nos abrir o caminho. Se Ele não estiver à nossa frente, nos guiando no caminho, nossos esforços darão em nada. Por isso, precisamos continuamente buscar a direção divina para a nossa vida e segui-la. E por fim, o capítulo 5 destaca o versículo 1. E cantou Débora e Baraque. O cântico de Débora e Baraque é um cântico de louvor a Deus, para a sua misericórdia e pelos seus atos de justiça para com Israel. Através do Antigo Testamento, os cânticos que os santos elevavam de todo o coração ao Senhor eram um meio importante de expressar sua gratidão a Deus pelo seu poder redentor. Nós, crentes do Novo Testamento, também temos o dever de tributar louvores a Deus pelo seu amor para conosco. Deus considera o louvor como um sacrifício santo a Ele. Esse louvor é constantemente manifesto em forma de cântico. Cânticos espirituais de louvor podem ser exaltados mediante a nossa mente, isto é, a linguagem humana, e com o Espírito, isto é, a linguagem do Espírito Santo. Que a leitura de hoje edifique a sua vida. Não deixe de ler a Bíblia. Este é o verdadeiro caminho em aprender a se conectar com Deus, ouvir a voz de Deus e se blindar espiritualmente. Amém e graças a Deus.